nós ouvimos do último governo é que não havia dinheiro nem sequer para pagar o décimo terceiro. Mas já vamos ao sexto mês, está a funcionar o Estado à medida do possível. A questão é como é que se subentende ou de onde sai este dinheiro e como é que poderá ser justificado o uso do mesmo. É dinheiro público, subentende-se que sim, para o funcionamento do Estado. Quem está a calcular quanto é que está a ser gasto fora do orçamento, que ainda não foi aprovado, e como é que eventualmente compensa-se este valor que está agora a ser usado? Exato. Eu vou dar uma explicação não com base naquilo que efetivamente é, porque eu não estou lá no governo para saber exatamente o que está a fazer a cada ponto. Mas vou dar aquilo que é uma explicação mais ou menos doutrinária, que é quando os governos estão numa situação de déficit orçamental ou então de expectativa orçamental que ainda não chegou, funcionam com o orçamento reconduzido. Que este orçamento é canalizado apenas para serviços essenciais. Aqueles planos que são, portanto, de campanha, os planos, portanto, quinquenais, vão ficando, pelo menos naquilo que é a matéria ordinária, vão ficando, digamos, subalternizados em relação àquilo que é, portanto, o essencial. É como alguém que tem possibilidade de comer um chocolate ou comprar um pão. Então, vai comprar um pão primeiro, mata a fome, depois, quando tiver mais dinheiro, é que vai comprar o chocolate. Ponto 1. O segundo aspecto é que as medidas, há também uma possibilidade de medidas provisórias que inclui também parcerias com privados, que é, portanto, ir-se buscar dinheiro em alguns pontos, em alguns privados. Há situações em que às vezes tem que se emitir, portanto, penso que são portanto, letras do Tesouro, qualquer coisa assim, que ajuda-se, portanto, a fazer esta gestão. Mas, acima de tudo, que é o mais importante, é a estratégia da comunicação. Porque é preciso comunicar o povo que se está numa situação, e penso que se estamos a falar disso é porque já fomos comunicados pelo governo, de que estamos numa situação deficitária e nós todos sabemos, e principalmente aqui este painel, que representa o povo, portanto, neste mandato. Então, temos ciência de que estamos a funcionar a conta-gotas, mas que é uma questão de tempo e de ponderação, que eu acredito que os meus colegas de painel já estão sensibilizados e teremos aprovação até por aclamação, acredito, e que esta situação é uma questão de dias. Daí que é como quando chega o dia 20, o pai da família está à espera do salário, o menino vai pedir para ir dar uma volta na praia ou qualquer coisa, quer dinheiro, e o pai diz que não tem dinheiro agora porque amanhã temos que comer pão, temos que comer farinha. Então, penso que é uma questão de comunicação, é uma questão de prioridades, é uma questão também de gestão criteriosa. Mas veja só, nos 100 dias conseguiu-se atingir 96% das metas. Isto é obra. É obra marcante. De todas as metas, o que está mais difícil, doutor Elísio, é reduzir ou haver redução do custo de vida. De todas as metas que foram cumpridas, continua este peso. E o Estado está, digamos, a funcionar com o orçamento eventualmente reconduzido e a recorrência ao setor privado, conforme a visão do doutor Elísio. A questão é o que é que de facto pode, ou onde que de facto o povo pode entender, ou quando é que o povo pode entender que de facto não há dinheiro e quando é que o povo pode entender que há dinheiro, mas as prioridades é que não são, digamos, bem definidas. Neste ciclo, vamos olhar para agora, não é? Vamos olhar para agora, como muito bem disse o Dr. Ivandro, em relação ao fundo portanto, soberano. Não vamos pensar lá à frente, vamos olhar agora. Vamos esquecer o CUF, vamos esquecer o CUT, etc. Vamos ser, portanto, passa a expressão, populistas como o doutor Ivandro, que é pagar tudo, pôr dinheiro nas contas dos moçambicanos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, numa altura como esta, Luciano, nós temos que explicar ao povo, e agora é a hora de explicar que, olha, neste momento, o governo não pode mexer nada. Qualquer movimento de valores é um movimento ilegal.
em relação ao orçamento, aquilo que está previsto, não é? E mesmo porque nós no orçamento temos valores que são do próprio funcionamento público, que é cobrança de taxas, receitas internas, que também há doações internas e externas. Então, neste momento, pode-se fazer muita coisa, mas veja só, os salários estão a ser pagos, os 13º foram pagos, as pensões estão a ser pagas. Praticamente estamos a ter um governo que sem dinheiro consegue fazer milagres. Isto é obra. Doutor Elísio, o problema é inexistência de dinheiro ou o problema é a falta da aprovação do orçamento do Estado? Porque o que se subentende de forma direta, o Estado está a funcionar há quase 6 meses sem aprovação do orçamento. Sim. O governo anterior não pagou o 13º, subentendendo que não havia dinheiro. Comunicou o primeiro-ministro na altura, Adriano Malian, dizendo que não havia dinheiro para pagar o 13º. O novo governo pagou o 13º, continuou com os desafios. Sim. Estamos já no 5º mês, o Estado está a funcionar. Sim. Como explicar ao povo, nas próximas ocasiões, que não há dinheiro, quando temos um cenário em que funciona o país, mesmo sem aprovação do orçamento do Estado? Esta é a questão. Sim. É o que estou a dizer, que há situações, por exemplo, nós podemos estar em dezembro, os cofres não terem grande coisa, mas em janeiro, por algum pagamento, não é? Por exemplo, pagamento do gás, ou pagamento de alguma outra questão, ou uma outra receita, em que há algum saldo, em que as declarações foram feitas em janeiro, em dezembro, não podem valer para todo o ano. Se eu digo hoje não tenho dinheiro, não quer dizer que vou passar a vida sem dinheiro. Significa que ontem eu podia não ter dinheiro e hoje posso ter dinheiro. Provavelmente, e vimos que houve um transcurso de tempo em relação às primeiras declarações e às últimas declarações. Então penso que este não é o problema. A verdade. Agora, de onde é que o dinheiro apareceu? Estas questões, muitas vezes, o governo é que tem os instrumentos mais claros, mas o que importa muitas vezes para a comunicação pública, para a comunicação com as pessoas, porque as pessoas não têm que saber aqueles detalhes de raiz quadrada, não devem. Eu próprio, às vezes, quando leio os documentos, quando chega a parte de raiz quadrada e tal, faço uma visão não muito detalhista, porque eu não sou especialista naquela matéria, mas posso chamar o proponente para me explicar aquela situação. Mas o que eu quero dizer é que, para essas questões mais detalhistas, portanto, estão nos relatórios, mas a verdade é que a gente vai para a conta, como diz o colega Evandro, questões práticas, ir na conta, ver saldo, aumentou, não aumentou. Muito então, bem. Está aumentando. Doutor Evandro, faço-lhe a mesma questão. Quando é que o povo pode entender que o país está sem dinheiro? Quando é que